Fala galerinha do meu canal. Gente, antes de começar essa gravação aqui, é um exercício, gente, pedido por uma amiga, né, que faz aula na FAETEC. Eu acho que, se eu não me engano, é segundo ano do ensino médio. Pediu para resolver umas questões e eu fui fazendo aos poucos. Com o meu canal faço exercício dela, faço exercício para o pessoal do concurso e a galerinha toda, né? Então vou enriquecendo o meu canal. Antes de mais nada, gente, quero agradecer. Meu canal deu uma subida legal no número de visualizações em questões, no número de inscritos, no número de tempos de visualizações. Então tá crescendo devagarzinho. Gratidão, gente. Agradecer mesmo, do fundo do coração. Então, eu trouxe essa questão aqui, eu tinha colocado já no canal, mas eu tirei porque eu percebi erros, né? Às vezes a gente dá aquela corridazinha numa questão e acaba errando. Eu vi que essa questão aqui, gente, não tem solução para ela, tá? Eu tenho que avisar, eu estou avisando já, depois que eu mandar o vídeo para a aluna, eu vou avisar que ela não tem solução para ela. Então vamos lá, gente, olha aqui. Vamos ler a questão. Considerando a ordem crescente dos números com 5 algarismos distintos que podemos formar com os algarismos 3, 5, 6, 7 e 8, em qual posição está o número 57.863? Então, gente, olha só. A ideia nessas questões é descobrir a quantidade de números, não importa a ordem, mas a quantidade de números que são menores do que o 57.863. 57.863. Se você achar todos os menores, o próximo é o que? É ele, né? Então vamos pensar o seguinte, são números de 5 algarismos, né? Então vamos colocar aqui, número de 5 algarismos. Primeiro algarismo, tá? Segundo algarismo, terceiro, quarto e quinto, tá? Então esse aqui, que é na dezena de milhar, né? Então, gente, unidade simples, dezenas simples, centenas simples. Unidade milhar, dezena de milhar. A gente vai fixar o 3. Então não importa qualquer número que eu colocar aqui nessa posição, que eu vou gerar um número com certeza maior do que esse, ou seja, menor do que esse. Então, para eu fixar o 3, que eu garanto que o 3 aqui na primeira posição, eu não vou criar um número maior do que esse número aqui. Então, para a segunda posição, eu tenho 4 possibilidades de colocar números aqui. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades, não é o número 4, é possibilidades, né? E aqui eu tenho 2, né? Então, pelo princípio multiplicativo, já estou usando a multiplicação, ó. E aqui eu tenho 1. Então, se eu multiplicar todo isso aí, que é 4 fatorial, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui vai dar 24 números menores do que esse número aqui, que iniciando pelo 3. Beleza? Guarda ele ali. Agora vamos pensar o seguinte, não tenha nenhum número que eu possa colocar na casa, na primeira casa, né? Mas eu tenho números que eu posso criar na casa da dezena de milhar e unidade de milhar que seja menor do que ele, o número 53. Se eu fixar aqui o número 53, eu garanto para vocês que os outros 3 números que eu colocar aqui, não importando a ordem, eu vou criar números menores do que o 57.863. Então eu posso colocar 3 números aqui, 2 números aqui e um número só aqui. Então, pelo princípio multiplicativo, né, eu tenho 6 números aqui que eu posso formar, mais aqueles 24, que eu garanto que todos esses são menores do que aquele 57.863. Mas pensando também mais um pouquinho, eu posso colocar o número 56 aqui na primeira casa, não posso? Sim, se eu colocar o 56, não importa os outros números que vêm aqui na frente, eu posso criar números menores do que o 57, né? 1863. Então eu posso colocar 3 números aqui, vezes 2, vezes 1, tá? Então eu tenho mais 6 aqui.
Então já tenho 36 números. Agora vamos pensar o seguinte, Delmi, não tem nenhum número que você consiga trabalhar com duas casas, né? E que seja maior, né? Que seja menor do que o 57. Então você vai para a terceira casa? Sim. Na terceira casa, gente, vamos pensar aqui, ó. Na terceira casa, começado pelo 7, tá? Aqui eu posso, né? Eu tenho 1, 2, 3, né? Começado pelo 7, vocês concordam comigo se eu colocar o 3 aqui na primeira posição, fica 5.300 e alguma coisa? É menor do que esse número? Sim. Então eu posso ter o 8 aqui, ou 8 aqui. Então eu tenho duas possibilidades aqui, ó. Eu posso ficar brincando com o 8, né? E o número 6, né? Beleza, então eu tenho 2 vezes uma possibilidade. Aqui eu tenho mais duas. Mas se eu colocar o 57 aqui e o 6 aqui, né? E agora aqui vai ser diferente. Eu posso brincar com o 8 e o número 3 aqui. Então tem duas possibilidades para a gente ficar brincando, né? 2 vezes 1, 2. Agora, gente, vamos pensar naquele número lá, ó. 57, né? 57, 8. Não é 63? Se eu colocar 36, eu não crio um número menor? Sim, eu crio um número menor. Então, se eu colocar o 3 aqui e colocar o 6 aqui, eu crio um número menor. Então, já tem mais uma possibilidade, ó. Então, chegando aqui, eu finalizo todas as possibilidades. Essas aqui são todas as possibilidades de eu criar números menores do que o 57.863. Então, se são menores, o próximo é quem? É ele, né? Então, eu já tenho 24 mais 6, 30, 36. 36 com 5 dá 41. Só que aqui, gente, teria que ter uma outra possibilidade. Tem que ter outra aqui, ó, uma letra F qualquer, com o número 42º. Então, esse número aqui, ó, é o 42º, tá? Então, não tem gabarito para esse valor aqui. Então, por isso que essa questão, ou ele anula, ou ele ensina para o aluno que não tem gabarito e mostra a verdade, como eu estou mostrando aqui. Então, né, ó, 24 mais 6, 30, 36, 37, com 4, 41. 41 aqui tem 41, mas 41 é a posição do último número menor que ele, tá? Por exemplo, o 57.802 não tem, né? Qualquer outro número, né, que tem esses números formados por esses 5 algarismos, mas que seja menor que ele, tá bom? Então, essa questão, o gabarito seria o 42ª posição, tá? Show, gente? Então, essa questão não tem gabarito, tá bom? Então já falei, um abraço, eu volto.